Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores jornalistas. A forte contração da nossa economia, o aumento do desemprego, as incertezas no nosso principal sector económico, o turismo, do qual dependemos de sobremaneira e que foi gravemente atingido, leva a que estejamos a viver uma crise social e económica violenta, sentida já por muitos madeirenses e porto-santenses. O próprio Governo Regional estimou que o PIB poderá recuar 20% para os níveis de 2005 e a taxa de desemprego chegar aos 17%. É por isso que o orçamento suplementar se afigura com uma importância vital para o nosso futuro, como se calhar nenhum outro orçamento teve. Deverá ser muito mais do que um exercício para fazer as necessárias correções de contas face às alterações justificadas em consequência da Covid-19. Deve constituir-se como um instrumento necessário para o impulso da atividade económica e aceleramento da retoma. Este deve ser um orçamento responsável e robusto, que tenha como objetivo primordial o aumento dos apoios às famílias e às empresas. É um orçamento que terá os recursos financeiros necessários disponibilizados pelo Governo da República, permitindo ao Governo Regional financiar-se, bem como as verbas da União Europeia que a Madeira deverá ter direito no quadro dos apoios dados a Portugal. Para além das receitas extraordinárias e complementares, devemos utilizar a nossa autonomia para atenuar o embate negativo e fazer aquilo que está ao alcance dos instrumentos de governação regionais. E isso implica medidas imediatas de curto prazo, mas também agilizar uma estratégia de médio e longo prazo que nos permita recuperar o tecido económico e voltar a criar emprego. É com esse sentido que devemos centrar-nos naquilo que depende de nós para apoiar as famílias e as empresas e começar por realizar cortes nas despesas supérfluas e que constituem um servidor do dinheiro público, a saber, a diminuição das assessorias do Governo Regional, a revisão dos contratos das parcerias público-privadas rodoviárias e a extinção das sociedades de desenvolvimento. Relembro que em janeiro o Governo Regional tinha feito mais de 250 nomeações políticas com um custo anual para os cofres regionais de 11 milhões de euros, equivalente a 5% dos gastos totais com os encargos de pessoal da Administração Pública Regional. Sabemos que, mesmo durante a quarentena, as nomeações não ficaram confinadas e continuaram a ocorrer. Deveria ser dado um sinal positivo para a população com limitação ou limitações ao número de assessores que podem ser nomeados pelos gabinetes dos secretários, da mesma forma que existem limitações legais nas autarquias, daí advindo uma poupança substancial nos custos orçamentais. Quanto às rendas das PPPs rodoviárias, estão previstos para o presente ano 85 milhões de euros de pagamentos à via litoral e à via expresso. É necessário proceder-se a uma revisão destes contratos, com uma poupança que pode chegar aos 25 milhões de euros, um impacto muito relevante no quadro do orçamento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira já deu entrada de um projeto de resolução para que o Governo Regional execute os procedimentos tendentes à extinção das sociedades de desenvolvimento. Pretendemos acabar com esta máquina de engolir dinheiro, sendo que apenas nos últimos 4 anos o Governo Regional injetou nas mesmas 150 milhões de euros sem retorno aparente. As sociedades de desenvolvimento foram criadas para contornar os limites de endividamento da região e são, neste momento, um buraco negro para os cofres públicos. Numa altura em que o Governo Regional vai recorrer a empréstimos para lidar com a crise que vivemos, é incompreensível que esse dinheiro tenha como destino um poço sem fundo. Durante o mês de março, já em plena pandemia, efetuou-se a transferência de 28 milhões de euros para estas sociedades apenas para cobrir prejuízos. Como comparação, o Fundo de Emergência para Apoio Social, que o mesmo Governo Regional criou para apoiar as famílias, tem apenas uma dotação de 5 milhões de euros. Importa rentabilizar o património destas sociedades e encontrar uma solução para estas entidades que poderá passar pelo planeamento da venda, pela concessão ou cedência a favor dos municípios dos seus ativos e pela integração do respectivo pessoal na administração pública regional e a solução da dívida, o que na prática, como sabemos, já acontece. Dentro das ações que dependem de nós, deve o Governo Regional reprogramar verbas comunitárias, adaptando o programa operacional tal como fez os Açores, que depois da autorização da Comissão Europeia permitiu injetar 43 milhões de euros diretamente nas empresas açorianas, sob a forma de subvenção a fundo perdido.
Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, a aprovação do Orçamento Suplementar será um momento onde far-se-ão escolhas decisivas e, numa altura em que a região terá disponível verbas consideráveis, esta não pode ser uma oportunidade perdida e, acima de tudo, não se podem cometer erros do passado. Os recursos financeiros que teremos deverão ser aplicados onde fazem mais falta, criando simultaneamente condições para um crescimento económico sustentável, aumentando a resiliência da nossa economia e iniciando-se um novo ciclo económico com outro modelo de desenvolvimento. Esta crise pode ser uma oportunidade para reinventarmos a Madeira, no sentido de criarmos as condições para diminuirmos a nossa dependência externa, para aumentar a nossa produção regional, para atrair investidores e reter quadros qualificados, para apostarmos em novos sectores de atividade que permitam diversificar a nossa economia e tornar-nos mais resilientes em termos futuros. Temos de iniciar reformas sempre adiadas, capazes de fortalecer a economia regional, que já antes da pandemia padecia de pouca competitividade e de fragilidades bem identificadas. Tenho a convicção, por acreditar plenamente na utilidade da nossa autonomia, que só dependemos de nós para, numa crise como esta, aproveitarmos para relançar a região no futuro através da economia e com uma estratégia bem delineada, com um plano de ação realista e medidas concretas. O Governo da República tem já pronto o Programa de Estabilização Económica e Social e o Governo dos Açores está a ultimar a agenda para o relançamento social e económico e aqui na Madeira não temos nada. Aqui na Madeira não temos nada. Folgo em saber que sempre que discurso aqui, o Sr. Deputado Bernardo tende a chamar-me mentiroso. Não temos nenhum programa aqui na região. Os deputados não entrem em diálogo. Precisamos de um programa global de política económica e social em que esteja definido como vão ser aplicadas as verbas que a região terá disponível para fazer face às consequências da pandemia, se quisermos realçar e alcançar o máximo de retorno económico e social. E esse programa seria necessário tanto para negociarmos os apoios que virão da União Europeia, como para podermos ter medidas estrategicamente planeadas a serem executadas no orçamento suplementar. O PS Madeira assumirá, como tem feito nesta legislatura, uma postura de responsabilidade e, de forma positiva, irá dar o seu contributo para o orçamento suplementar. Na minha opinião, são 5 os eixos prioritários que considero serem fundamentais neste novo plano orçamental. O primeiro eixo é, obviamente, o da economia, em que é premente a necessidade de aumentar os apoios às empresas. O foco principal para relançar a economia terá necessariamente de passar por investimento público de apoio às empresas, criando condições de sustentabilidade das mesmas e de manutenção do emprego. Políticas que visem a proteção do emprego e da atividade económica serão a melhor forma para estimular o consumo e o crescimento económico. Diversas medidas implementadas a nível nacional, como o layoff simplificado, as linhas de crédito, os apoios específicos ao sector do turismo, ou mesmo o apoio a fundo perdido às microempresas do sector do comércio e da restauração, foram muito importantes e estão a ajudar as empresas da região e os seus trabalhadores. O Governo Regional introduziu igualmente uma medida complementar com uma linha de 100 milhões de euros passível de conversão a fundo perdido, mas estamos certos de que, infelizmente, serão necessários mais apoios e é natural que esta linha tenha de ser reforçada substancialmente. Esta linha investe ramo Covid-19 de 100 milhões de euros, que seria a melhor do país, prometendo-se que o dinheiro estaria disponível no final de abril, tem tido vários atrasos inaceitáveis por incompetência do Governo Regional, se tivermos em consideração que as entidades são as mesmas das linhas nacionais, os bancos e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, e essas há muito que já estão a fazer pagamentos às empresas da região. Posteriormente, foi prometida a 22 de abril uma segunda linha de apoio no valor de 20 milhões de euros, tendo o Secretário Regional da Economia dito a 26 de maio que esta linha estava já desenhada, tendo o Vice-Presidente do Governo Regional, a 12 de junho, espantemo-nos, a dar como novidade essa mesma linha. Ora, há aqui uma desorientação política em que os empresários não compreendem quando esperam pelos apoios prometidos. Exige, por isso, competência e celeridade. O segundo eixo prioritário, pela sua importância na economia regional, é o sector do turismo, devendo ao Governo Regional
promover e implementar medidas específicas para este sector, que representa mais de 26% do PIB e 16% do emprego na região. A Madeira depende decisivamente do turismo, que infelizmente é o sector mais afetado por toda esta pandemia, pelo que a retoma progressiva da atividade, com as medidas que têm vindo a ser anunciadas, não são suficientes para regressarmos aos níveis anteriores à pandemia. Julgo que o caminho passa por irmos muito além das questões sanitárias e da certificação que lhes está associada, porque esse já é um objetivo comum a muitos destinos, aos próprios hotéis e companhias aéreas. Há que definir condições, regras e procedimentos para reabrir os canais de distribuição em cooperação estreita com os aeroportos, companhias aéreas, operadores turísticos e todos os agentes a nível local, garantindo uma abertura ao exterior de forma segura e responsável. Precisamos de implementar mecanismos regionais, como é o caso de um fundo de desenvolvimento de novas rotas aéreas, associado a um plano de ações táticas de promoção do destino, pois a receita do passado não será suficiente e a concorrência será ainda mais forte. Ora, no momento em que a promoção turística é mais necessária do que nunca, é incompreensível e contraproducente a anunciada decisão do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, de reduzir o apoio para a promoção do destino Madeira. Nos destinos turísticos, que tal como a região dependem essencialmente desta atividade, estão a ser alocadas verbas significativas para a retoma do setor, o mais afetado pela crise sanitária, e aqui na Madeira faz precisamente o contrário. Numa fase destas, e perante as dificuldades que enfrenta o grande motor da economia regional, não colocar o turismo no topo das prioridades para a retoma é hipotecar o futuro. Um terceiro eixo, sobre o qual deve incidir o orçamento suplementar, é o que diz respeito ao sector que mais preocupações originou durante esta pandemia, o sector ou a área da saúde. Temos, de uma vez por todas, de resolver o subfinanciamento crónico da saúde e, neste orçamento, garantir uma dotação de verbas que possam corrigir não só os problemas do Sistema Regional de Saúde, como as situações que se agravaram ao longo desta pandemia. O retomar da atividade da saúde tem de significar que se inicia rapidamente a recuperação das consultas, dos exames e das cirurgias que se acumularam de forma exponencial. Também é fundamental acelerar o dossiê do novo hospital, do Hospital Central, pois é um investimento público estruturante e que criará muitos empregos durante e depois da empreitada de construção. Um quarto eixo relaciona-se com o Fundo de Emergência de Apoio Social, que, face às carências sociais e económicas crescentes, necessita também de ser reforçado, além de tornarem-se mais transparentes os critérios das instituições escolhidas para a sua execução. Agora chegou a vez das casas do povo, com mais de €500 mil. Da mesma forma que chegam milhões a estas instituições, não chegam sequer tostões aos órgãos do poder local, procurando o Governo Regional, numa estratégia bem evidente, de fazer substituir as juntas de freguesia, nomeadamente onde não são poder, pelas casas do povo. Subverte-se assim o Estado democrático com objetivos político-partidários pagos com o dinheiro de todos nós. Onde está a coerência do Governo Regional, que exige solidariedade ao Governo da República, mas não a pratica com as câmaras e juntas de freguesia? É que este Governo Regional, além de tentar substituir poderes legitimamente eleitos, além de não pagar o que deve, estando ainda por liquidar o IRS dos anos de 2009 e 2010, curiosamente, quando o atual Presidente do Governo Regional era Presidente da Câmara e exigia essa verba, vem agora este Governo praticar terrorismo institucional. Falo com a Câmara do Funchal, procurando estrangulá-la financeiramente, utilizando empresas do sector público regional, nomeadamente a Água e Resíduos da Madeira, a Empresa de Eletricidade da Madeira e os horários do Funchal. Por último, num quinto eixo, releva a importância do investimento público como motor para impulsionar toda uma economia e alavancar a retoma, em áreas como a habitação social, a descarbonização da economia, a energia limpa, a economia do mar, a inovação tecnológica ou a digitalização da economia. Isto numa estratégia que contribua para a diversificação da nossa base económica, mesmo que apoiada nos sectores tradicionais, mas com uma forte componente de inovação. Tudo isto teria de ser englobado num plano estratégico que o Governo Regional não tem, no qual deveria ser incluída a questão da redução fiscal. Se haverá alguma altura para repor a competitividade fiscal da região, esta é a altura.
com a previsível queda das receitas fiscais, seja qual for o cenário feito, para podermos competir e atrair investimento e empresas, temos também de nos tornar ainda mais competitivos a nível fiscal. A reposição do diferencial fiscal teria igualmente grandes vantagens para a tesouraria das empresas e para o rendimento disponível das famílias. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, nos desafios que enfrentamos, considero que era útil juntar a sociedade civil para um novo pacto, reinventar a Madeira. O Governo Regional deveria convidar personalidades da sociedade civil, acima de qualquer influência partidária, para ajudar na definição de uma estratégia para a Madeira, através da aposta em sectores diversificados, preparando caminho para um futuro onde a base económica possa ser mais resiliente a crises de grande dimensão e, acima de tudo, que consiga absorver os jovens madeirenses que concluem os seus estudos e querem continuar a fazer da Madeira a sua terra. Estou convicto que só se conseguirá criar novo emprego se direcionarmos o investimento disponível para novos sectores que exijam qualificação e inovação. Enquanto estamos a enfrentar a maior crise económica e social das nossas vidas e em que toda a ação política deveria ser empregue em soluções para ajudar as famílias e as empresas, vemos ser lançada uma candidatura de Miguel Albuquerque à presidência da República, apoiada pelo seu vice-presidente. Numa desorientação política sem igual, procuram-se manobras de distração para disfarçar a incapacidade de resolver os problemas num caminho que o Governo Regional e o PSD decidiram fazer sozinhos. Decidiram fazer acompanhados pelo CDS, arranjando culpados para tudo, ao ponto de não escapar de nenhuma figura dos órgãos de poder do Estado. O último alvo foi o Presidente da República, que, como classificava no dia 12 de junho o Jornal Público, originou uma crise de ciúmes pelo facto de Marcelo Rebelo de Sousa não ter vindo ainda à Madeira durante esta pandemia e ter-se deslocado aos Açores, a primeira região a não ter infecções ativas. Estou certo que o Presidente da República virá a esta região, mas esquecem aqueles que o acusam que esteve várias vezes presente ao longo do mandato, sempre com os madeirenses e porto-santenses, marcando presença neste arquipélago nos momentos mais difíceis, seja nos incêndios de 2016, na tragédia da Árvore do Monte ou no acidente com o autocarro do Caniço, só para dar alguns exemplos. O mesmo não pode dizer o Presidente do Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, recomecemos com criatividade, soluções novas e inteligência, usando a autonomia para defendermos as pessoas e relançarmos a Madeira. Aproveitemos igualmente este momento de crise para procurar o contributo de pessoas qualificadas, com experiência e com vontade de inovar, ouvindo todas as forças políticas, todos os parceiros sociais, de modo a que o Governo Regional possa direcionar os seus esforços para um novo tempo. Tenho esperança que o tempo que nos espera traga a verdadeira mudança. Muito obrigado.